Olá, meninas do cafezinho da tarde, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu tô vindo aqui fazer mais uma narração no nosso ministério, né? Para vocês que começaram a seguir o cafezinho agora, meu nome é Karina Barber e eu sou uma mãe cristã que tem focado os últimos 6 anos, praticamente, da minha vida em aprender a vontade de Deus para minha família. Eu tenho estudado sobre a questão do meu papel como mãe, como mulher, como esposa. E esses últimos anos eu tenho estudado sobre o meu papel de mulher cristã. E eu tirei esse ano, o ano de 2020, para poder estudar sobre ensino cristão no lar. E esse ensino está sendo em duas formas. Eu estou lendo alguns livros sobre a questão da disciplina cristã, das disciplinas, né, dos hábitos cristãos no lar. E os livros sobre uma educadora chamada Charlotte Mason, que ela é um método, eu escolhi o método dela para poder ensinar os meus filhos no lar. Eu pratico a educação domiciliar e eu não quis ficar presa a currículos, né? Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, você pode ter uma variedade de currículos, mas eu quis produzir os próprios currículos dos meus filhos. Então, Deus tem me chamado para o desejo de poder compartilhar com as mães no Brasil que não têm acesso a esses livros em português. Educação no Lar foi traduzido. Eu acredito que eles estão em processo de tradução dos outros, né? 6 livros de Charlotte, os outros 5 livros, são ao todo 6. Mas tem outros livros que outras mães que utilizaram o método de Charlotte produziram, né? Entre elas Sally Clarkson, que é a escritora, junto com seu esposo Clay, desse livro específico sobre educação familiar. O nome do livro que eu estou narrando hoje é Educando os Seus Filhos de Todo o Coração. E, como eu falei, ela é de Sally e de Clay Clarkson. E a gente está fazendo o último capítulo hoje, a narração, sobre educação no lar. Né, sobre lar, sobre a parte do lar, sobre as disciplinas do lar, sobre essa parte de constante hábitos criados no lar. E eu espero que com a minha narração eu possa te encorajar a estar utilizando esses recursos, né, essas ideias para a construção do teu lar. Então, eu faço parte de uma cooperativa de mães, né, criada aqui na minha cidade. Somos 4 famílias no momento, ativas, e 2 famílias inativas, que estão em outras fases da vida e talvez voltem para a questão da cooperativa constante. Mas no momento nós somos 4 mães. E nós estamos lendo esse livro e nós nos encontramos para clubes de leitura uma vez ao mês. Então esse foi o 5º encontro, né, do clube de leitura, foi hoje. E nós estávamos conversando um pouco sobre a questão dos hábitos. Nos livros de Charlotte Mason a gente aprende muito sobre essa questão dos hábitos. E eu tenho o interesse de poder compartilhar um pouquinho para vocês sobre o que eu tenho aprendido nessa questão. O início desse capítulo, Sally Clarkson começa a falar sobre o coração e a alma de aprender. Ela destaca que é muito importante você compreender a criança como um todo, né? Uma criança, ela não é um balde vazio onde você vai estar apenas estocando conhecimento. A criança, ela é um ser vivo. E no método de Charlotte, a gente coloca 3 pontos, né, principais da questão da criação do filho, né, na questão da educação do filho, que seria a atmosfera no lar, a criação de hábitos saudáveis para a criança e a vida que você vai estar transbordando nessa criança. Todo conhecimento que você vai trazer para a criança, como ser vivo, vai estar dentro desses 3 pilares. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas famílias no Brasil estão seguindo o modelo clássico de educação. O modelo clássico de educação, ele é um modelo muito bom. Ele não é um modelo ruim. O modelo clássico, ele utiliza-se, né, da questão da capacidade mental da criança nos 3 estágios de educação, para que ela possa estar no primeiro estágio, que seria o estágio que a minha filha estaria agora, na fase de memorização. Então, ela memorizaria muita coisa, muitos fatos,
para que no futuro esses fatos fossem aplicáveis à vida dela. Que tipos de fato? O fato da multiplicação, o fato da tabela de multiplicação, um exemplo, presidentes dos Estados Unidos, os estados, enfim. E depois esses fatos se fariam conexões, né, relações com a vida dela. O método de Charlotte, ao contrário do método clássico, ele não faz isso na primeira fase da vida. A primeira fase da vida da criança é focada até os 6 anos nos hábitos. Então, a criança vai aprender o hábito da higiene, o hábito da organização, o hábito da obediência, o hábito da atenção. E isso, Sally Clarkson, ela coloca bem aqui no livro, quando ela coloca uma citação de Ruth Beckett, a Psicologia Bíblica do Aprendizado, de 1982, é o livro. A citação é assim: para tudo que é de... Então, eu vou tentar traduzir aqui. Ela fala assim: para tudo o que é mais importante nas coisas da educação, nós temos um caminho por dentro, que nós reconhecemos a criança, né, como uma pessoa completa, incluindo coração e alma. Então, quando você pega esses fatos que você vai estar ensinando a criança, né, essas informações, e você dá para ela informações para serem memorizadas que não tem um contexto de vida ou relação de vida com a criança, isso não se torna funcional na vida da criança naquele momento. Então, a criança, ela tem que ser semeada, mas com coisas assim como uma planta, com coisas que vão ser úteis para a criança naquele momento. Um exemplo de memorização que você pode utilizar esse tempo, né, que o ensino clássico traz. Você pode memorizar as escrituras. Você pode memorizar as escrituras com as crianças, porque são fatos de vida que ela vai usar o resto da vida dela, nesse primeiro período. Né, as escrituras relacionadas à higiene, as escrituras relacionadas à questão de organização, Deus é um Deus de ordem, as escrituras relacionadas à obediência, honrar pai e mãe, tem muita coisa que você pode utilizar esse primeiro período para isso, não necessariamente para a questão de fatos secos, né, informações secas para aquele período de vida da criança. Nós conversamos um pouco sobre isso e a minha opinião, assim, diferiu um pouco de outras mães na cooperativa, não de todas, mas teve uma mãe específica que estava falando assim, que para ela acha importante essa memorização desses fatos na infância, utilizar esse período. Eu acho que sim, é importante memorizar. A minha questão, Karina, é a funcionalidade para a alma da criança. Eu acredito que todos os conceitos que você vai estar ensinando para a criança, elas têm que ter correlação com a alma dela. E é por isso que eu escolhi educar no lar. Eu quero que o meu filho tenha uma visão de mundo bíblica. Eu quero que ele compreenda o valor da família, ele compreenda quem Deus o criou, quem ele é para Deus em sua sexualidade, em sua capacidade mental, que Deus é capaz de fazer todas essas coisas, né? Ele pode fazer todas as coisas através de Cristo, que o capacita, não através dele mesmo. Então, todos esses pontos específicos, a criança vai estar aprendendo. Eu acho muito importante essa questão da gente compreender que a criança também não é uma máquina de caminhos mentais que você vai ali trabalhar a questão mecânica, com tracejados, com... a criança é importante fazer isso? Mas tem um período da vida dela que ela vai poder fazer isso dela quando toda essa parte principal já vai estar trabalhada. Então, eu vejo isso na questão de treinamento da mente, né, que é o que esse capítulo fala, educação no lar, fortalecendo a mente da sua criança para aprender de Deus. Então, eu acho isso muito importante a gente reconhecer que a criança, ela é um ser vivo. Ela não é um balde vazio que você vai enfiar ideias, né, para serem memorizadas. Ela nem tampouco é um corpo mecânico que você vai trabalhar a capacidade mental da criança, tirando isso, né, da capacidade dela, da alma, o que é que ela precisa ter, a vida que você precisa estar transbordando na vida dela. Aí eu gosto de uma citação que ela fala assim: você não está criando seus filhos apenas para que eles possam se conformar às crenças da sociedade ou
o conhecimento, ondas de conhecimento dele. Mas você está criando sua criança para ser independente, informada biblicamente e uma criança que tem um pensamento crítico e que é capaz de estar fortalecido em Deus para compreender a questão do universo e as condições que ele pode ser tolerante a crenças e útil à sociedade. Então, eu acho que isso é uma questão assim básica do ensino cristão. É você compreender sua criança e ensiná-la a tolerar, como ele quer ser tolerado, outras religiões, mas que a criança ela tem esse conhecimento de mundo, sabe? Baseado no que a Bíblia ensina. É Romanos 12 ensinado à criança, né? Nós não devemos nos conformar com este século. Nós devemos ter uma vida totalmente moldada aos padrões do que Deus ensina na Bíblia. Eu acho que hoje nós, como famílias cristãs, infelizmente, nós temos deixado muito empurrado com a barriga para a igreja e empurrado com a barriga para a escola o dever de educar nossos filhos. Os pais, eles, por conta da demanda do mercado, eles têm trabalhado muito, né? Mas eles não estão preocupados com a questão da nutrição da alma da criança. Eles não têm feito o culto familiar, eles têm deixado isso de lado, eles têm deixado a prática do ensino das escrituras, da memorização em casa. Muitas vezes, gente, eles nem fazem isso para eles mesmos. Então, eles não vão ter como ensinar uma coisa que eles não fazem para si. E nós, como pais, nós temos que ter esse conhecimento, que os filhos, eles aprendem pelo exemplo. Então, é nosso exemplo como pais não nos conformarmos a esse século e podermos estar ensinando nossos filhos, sabe? Essa questão da compreensão bíblica de mundo. Eu fico muito triste quando eu vejo, assim, mães que se sentem pouco capazes de ensinar seus filhos, que sentem, assim, que não são capazes de ensinar. Então, que escola é essa atual no mundo que é capaz de te ensinar durante 12 anos e você não é capaz de passar isso para o teu filho? Você já pensou nisso? Que escola é essa que te ensinou 12 anos conteúdos, mas que não te deixa capaz de repassar isso? Então, você não aprendeu, você decorou. É um sistema que alimenta o sistema. Ele não é um método de ensino para você que você é capaz de poder explicar isso para alguém. Então, é uma coisa assim, são pensamentos que passam na minha cabeça quando eu vejo assim mães totalmente frustradas, ou mães que os esposos, né, não concordam com a educação domiciliar, as mães se sentem, com certeza tem concorde, né, um acordo entre o esposo e a esposa sobre a forma como guiam o lar. Você deve ter esse acordo com o seu esposo, você deve estar sob a liderança do seu esposo, mas também é dever da esposa, biblicamente, confrontar o esposo com o que a Bíblia fala, né? Com o que a Bíblia diz. Que é nosso dever, como pais, de instruir nossos filhos. Eu penso quão difícil é poder estar desconstruindo aquilo ensinado na escola para poder construir a base bíblica em casa. Muito mais fácil é você construir tudo junto. Você vai ter dois trabalhos, o trabalho de destruir os conhecimentos sujos da escola e o trabalho de construir a questão bíblica no teu lar, né? E assim, muitas pessoas me dizem, Karina, e a questão de você ensinar para os teus filhos, o que vai cair no vestibular, né? Gente, quando você ensina seus filhos em casa, eles vão aprender a aprender. Vai chegar um ponto que eles não vão mais praticamente precisar de você para aprender. Você vai guiar ali o que eles vão aprender, mas eles vão aprender sozinhos, eles vão ser capazes de ler, eles vão ser capazes de ter um pensamento crítico através do teu ensino. O teu trabalho vai ser o fundamento ali dos primeiros anos em poder ensiná-los a terem gosto de aprender. Depois disso, é como se você colocasse os trilhos e o trem andasse sozinho. Então, assim, mais capacidade teu filho vai ter em aprender a aprender, ter gosto de aprender, do que aquela pessoa que está sendo forçada num cursinho. A simplesmente ser jogada informação na cabeça dele e ele não tem um pensamento crítico sobre a vida.
Outra coisa é que você vai estar jogando um aluno na universidade, quando ele passar, sem um caráter formado, porque você não passou tempo fazendo isso. A sua função como mãe ou pai era trabalhar, né, se matar de trabalhar para que a criança tivesse o que o governo, o sistema considera como boa educação, e você não teve o tempo, o esforço de poder construir naquela pessoa um caráter formado. E nós, lembrando que nós somos apenas auxiliadoras do Espírito Santo. Quem faz o trabalho é ele, não é nós. Nós apenas auxiliamos, nós fazemos essa ponte inicial entre a criança e o Espírito Santo. E que o Espírito Santo vai estar trabalhando na criança, ao ponto de que ele vai estar moldando o caráter daquela criança, né? Nós em si não fazemos nada, nós apenas somos trabalhadores da obra, né? Então, assim, ela traz no livro, gente, diferentes músculos mentais. Ela traz a linguagem, o apetite, os hábitos, que é o que eu tô falando, a criatividade, a curiosidade, a razão, a sabedoria, e depois ela coloca cultivando a atitude positiva e cultivando o ensino, né, da atitude positiva, e o que é um lar onde você educa em casa. Eu vou tentar passar um pouquinho por cada um, só frisando aqui o que eu penso de cada um, que eu aprendi com cada um, e eu espero que isso seja encorajador para a tua vida. Em primeiro lugar, ele começa falando da linguagem. Daí ele fala que... Ela fala assim, a importância da leitura, né, criar um ambiente verbal no lar, a importância da leitura de livros vivos, livros que você coloquem essa vida na vida da criança, livros que ela possa ter um conhecimento adquirido através de histórias, onde tenham lições de moral, onde tenha toda ali a questão de lições de vida no livro. Isso você vai aprender história com biografias, você pode aprender, tem muitos livros, né, livros sobre virtudes, fábulas de Esopo, tem muita coisa, muito livro vivo que você pode, né, ter para essa questão da introdução, né, da literância no lar. Outra coisa que você pode fazer é limitar a televisão ou colocar shows, né, por tempo limitado, que também tem essa questão da vida transbordante na criança. Depois ela traz o 2, que são o músculo dos apetites. Mais uma vez, ela coloca a importância de você dar para a criança comidas boas, de qualidade, né, comidas mentais, e que através disso ela vai aprender a ter um bom gosto para a leitura. Ela vai ter um bom gosto para música, ela vai ter um bom gosto para os vídeos. Você vai estar escolhendo poesia, você vai estar escolhendo vídeos que são ali úteis, né, para a construção de uma boa qualidade de atmosfera do lar, de hábitos para o teu filho, e que vai estar derramando vida. Então, coloca sempre essas 3 cautelas, esses 3 pilares de educação, né, vendo aí na questão da Charlotte Mason, que é a atmosfera que você vai estar construindo para o teu lar, os hábitos que os teus filhos vão estar construindo, e a vida, se aquilo tem vida, né? Se aquilo passa pelo crivo do que... O que é a vida, gente? Vida é Cristo. Então, assim, a gente tem que viver uma vida de acordo com a criança aprendendo mais sobre Deus, a criança vivendo em um meio que vai poder ajudá-la a compreender mais sobre Deus, a criança tendo um conhecimento de apreciação das pessoas como criaturas criadas por Deus, a criação que Deus fez do lado de fora, e os objetos e qualquer situação que ela se encontra tem que ter relação com Deus. A criança ela tem que ter essa relação viva com Deus. E isso vai através do exemplo. É através que você vai ensinar uma criança a não quebrar um brinquedo, não apenas porque aquilo custou caro, mas porque ela tem que ter uma mordomia cristã de ser grata a Deus pelas coisas que Deus dá. Então, tudo na nossa vida, gente, tem relação com Deus. A música que você vai escutar, ela não é porque é pecado ouvir música que não fala de Deus. É porque ou você escolhe se aproximar de Deus ou se distanciar de Deus. Se você escolheu não se aproximar de Deus, você está se distanciando de Deus. É uma questão de escolha. Tudo na vida tem escolha e consequências naturais.
Então a criança, ela desde cedo, ela vai estar crescendo no hábito de fazer essas escolhas, certo? É entre escolher entre o bom e o melhor. Então sempre ensinar a criança a escolher o melhor. Nessa questão, né, de objetos, de hábitos, de questão de conhecimento de Deus. O melhor é sempre conhecer a Deus. O melhor é sempre estar perto de Deus. O melhor é sempre ouvir de Deus. Aí muitas famílias falam, mas gente, se você tá fazendo isso, você tá fazendo uma lavagem cerebral na cabeça da criança. Porque o mundo não vive assim. Ela não tem que viver igual ao mundo. A gente tem o conhecimento de que nós estamos numa era de que ou você entrega seu filho a Babilônia, ou você cria seu filho nos caminhos do Senhor. Foi assim há milhões de anos, né? Milhões, não, há milhares. Foi assim há milhares de anos e é assim hoje também, gente. E sempre existiu culturas pagãs ao redor. Sempre existiu pecado, né? Desde que o homem caiu. Mas sempre foi dever dos pais, desde que Deus estabeleceu as leis, educá-los no caminhar, no sentar. E o dever da educação é na casa, certo? Tem-se o ambiente externo, que era para a questão da expiação dos pecados, o ensino de Moisés, era o julgamento das coisas, mas o ensino era no lar. É a mesma coisa hoje. O ensino do lar, ele é primordial para a vida cristã da criança. A criança, ela vai crescer no futuro treinada a escolher louvor, a escolher uma leitura de um livro bom, a escolher ler, a escolher livros ou filmes de qualidade. E esses apetites dela vão estar no hábito. É como se você estivesse colocando um trilho de trem que a criança vai passar o resto da vida andando, né? Ensina a criança o caminho que deve andar e no futuro ela não vai se distanciar dele. Quando ela fala aqui no ponto 3 dos hábitos, ela fala da questão da atenção, da concentração, da responsabilidade, da excelência, que é a criança fazer o que você mandou em perfeição. Então, por isso que você faz pequenas coisas por vez. Você não manda ela limpar uma casa toda de uma vez, você vai fazendo aos poucos, né? A ordem no lar, o hábito de falar a verdade, o hábito do controle, né, pessoal, e fazer as coisas com diligência. Todos esses são hábitos que você vai estar treinando a criança nesses primeiros anos. Você vai passar o resto da vida treinando no sentido de inspecionando, instruindo, ensinando. A partir da criança chegar aos 6 anos, você vai começar o livro Pastoreando o Coração da Criança, ele fala que a primeira etapa, né, a etapa até os 6 anos, você vai estar ensinando a criança a obedecer assim que você falar, a obedecer da forma como você falou e a obedecer com todo o coração. Isso significa sem reclamar. Ele dá os exemplos de cada um. O obedecer logo, ele dá o exemplo de Davi. Deixa eu ver quem ele dá o exemplo. Deixa eu tentar lembrar. Eu acho que foi Jonas que ele deu o exemplo. Eu não tô lembrando direito esse primeiro. Mas ele fala obedecer logo. Aí ele dá o exemplo bíblico. Mas a gente pode dar o exemplo de Jonas, né? Que ele demorou para obedecer a ordem de Deus. Obedecer de toda a forma que Deus mandou. Ele dá o exemplo de Saul, que não obedeceu. E de todo o coração ele dá o exemplo de Davi. Então, os 3 pontos, a obediência, ela tá ligada a esses 3 pontos. Se a criança escolheu não fazer um desses 3 pontos, ela vai estar desobedecendo. Então, isso é obediência. A criança tem que aprender até os 6 anos o que é obediência. E você está ensinando obediência não é para a criança simplesmente obedecer a você. É para que no futuro, quando o Espírito Santo tocar nela e ela decidir seguir ao Senhor, ela vai saber o que é obediência. Porque ela vai saber que se Deus mandar ela fazer alguma coisa na vida dela, ela tem que obedecer logo, ela tem que obedecer da forma como Deus mandou e ela tem que obedecer de todo o coração. Você está treinando teu filho a obedecer a Deus no futuro. E daí, a partir dos 6 anos, você vai começar a ensinar caráter. Então, você vai começar a chamar a criança para a questão de que a obediência, ela está linkada não apenas a o fazer ou não fazer, mas ela está linkada ao coração de Deus.
é a fazer da forma como Deus quer. O que as escrituras falam sobre mentira, sobre resmungar, sobre todos esses pontos. Então você vai falar, você vai ensinar generosidade, você vai ensinar bondade, você vai ensinar paciência. Então todas essas coisinhas com relação ao relacionamento dela com Deus e com os outros, do caráter, você vai estar construindo a partir dos 6 anos. E isso é muito importante para a criança, porque essa primeira fase, gente, até os 6 anos, é a fase vamos colocar assim, se você tá colocando uma plantinha, você tá colocando uma base para a plantinha crescer naquele sentido, essa é a hora de suporte. Porque depois que a criança crescer, não digo que não é, que é impossível, mas é mais difícil você tá fazendo esse trabalho. E o teu alvo nisso é fazer com que a criança tenha o hábito das suas próprias rotinas. Então, você vai estar ensinando aos teus filhos, né, a rotina do devocional diário, a rotina do levantar, cobrir cama, escovar dente, a rotina dos hábitos de hobbies saudáveis à tarde. Você vai estar ensinando o teu filho a rotina de tirar o prato da mesa, ajudar, alguma tarefa doméstica. Então, tudo isso é feito nesses 5 primeiros anos. Karina, me ensina uma forma de eu poder fazer isso. Um exemplo, você vai ensinar sua filha a lavar a louça, tá bom? Esses 5 pilares que eu vou dar agora, eles são por Sonia Schaefer. Eu vi no blog dela e eu memorizei para poder ajudar com a Bela. É assim, primeiro eu faço e você observa. Então, você vai fazer e a criança vai observar. Depois você vai dizer, pronto, como eu fiz? E a criança vai ter que narrar para você como ela fez. O segundo é, eu faço e você me ajuda. Então, eu vou estar fazendo e ela vai estar ali do meu ladinho fazendo. No terceiro dia, você faz e eu te ajudo. Então, a criança já toma posse da responsabilidade de fazer e você vai estar ajudando a criança e vendo e corrigindo ali o que for preciso. No ponto 4 ela faz e eu observo. Então, eu fico ali do ladinho dela, só vendo a forma como ela tá fazendo e poder guiar em alguma coisa. E no último ponto, que é o ponto 5, ela faz sozinha e eu vou inspecionar depois. Você seguindo esses 5 pontinhos, você vai poder ensinar a criança a cobrir a cama, a escovar os dentes, a se vestir, a guardar a roupa, a tomar um banho. Tudo que a criança vai aprender de hábitos nesse primeiro período, você vai poder utilizar esses 5 passos, 5 dias, né? Então, você pode focar em uma coisa. Normalmente, aqui em casa, eu foco em uma coisa a cada mês. E daí, a gente trabalha essa coisa para inspeção, porque a ideia do hábito é que a criança vai ter adquirido o hábito, uma vez que você não precise mais falar nada. Então, não é você dizer, você tem que fazer isso. Não, você não precisa mais dizer. Um exemplo, o hábito de fechar a porta quando sai de um ambiente, o hábito de desligar a luz. Então, tudo isso é trabalhado com a criança pouco a pouco. O próximo é a curiosidades. Aí ela fala assim, que o primeiro lugar, essa é uma citação de Margareta V. Wolters, do livro Os Leitores do Atlântico, volume 1. O primeiro alvo do professor é poder crescer a curiosidade da criança, né? O segundo é de manter a curiosidade. E o terceiro é permitir que a criança faça suas próprias descobertas. Então, você pode dar permissão para a criança ser curiosa, né? Você limitar ali a curiosidade da criança, dar ela um microscópio, dar ela uma lente de contato para ela sair olhando, dar ela uma revista para ela cortar e criar. Então, você vai dar ali livros e meios da criança poder estar colocando a curiosidade dela no papel. Depois, você vai poder colocar a questão de discernir, né? E você poder ser curioso também, porque a criança aprende pelo exemplo. Então, você vai poder estar ali com ela em algumas dessas situações. Recursos, eu já falei, e usar de momentos de ensino. Não é que você vai estar dando lição de moral toda a vida, mas você vai poder, né, ter algum conhecimento prévio. A criança vai te amar por saber um pouco sobre plantas, por saber sobre insetos. E você tendo esse conhecimento, você vai poder ajudar a criança, né? E ver que ser curioso paga. Você ter um pouquinho de conhecimento sobre várias coisas vai te ajudar muito no futuro. O outro ponto, ponto 6, é a razão, né? Ela fala
sobre a questão de discutir, dialogar, né, conversar com a criança, colocar e solucionar problemas juntos, formar a opinião e deixar que eles tenham uma voz, né, nas discussões, não que você vai deixar que eles decidam as coisas, mas que eles tenham uma opinião, ter o direito à sua opinião, e ter o exercício do pensamento, da sua habilidade de pensamento. E esteja, né, fazendo a ideia de que a opinião da criança é algo é um tesouro para ela. E que tem valor na opinião dela. Só que em cima da opinião dela existe a proteção e zelo, né, que é como um teto dos pais, e em cima tem o de Deus. Então, assim, ela tem o direito à opinião dela, mas que em cima está a autoridade dos pais, essa é a palavra, a autoridade dos pais, e a autoridade de Deus em cima da dos pais. Então, a Bíblia, ela sempre é inerrante. Então, a nossa opinião com relação à Bíblia, ela é inerrante. Então, como cristão, a autoridade da Bíblia está sempre acima de tudo. Então, a gente vai tentar ver como aqui no mundo as coisas se encaixam de acordo com o que a Bíblia fala. E a autoridade dos pais também não é algo que a gente pode discutir, né? Indiscutível, a Bíblia e os pais. Dentro da autoridade dos pais, existem coisas, à medida que a criança for crescendo, que podem ser mais maleáveis, né? Uma delas é a questão da consequência natural. Muitas vezes você vai utilizar-se da consequência natural para a criança aprender, né? Karina, o que é a consequência natural? É um exemplo. A criança decidiu que naquele dia... Um exemplo, a minha filha, eu tô treinando ela, eu a estou treinando no hábito de dobrar suas roupas e guardar toda semana. É uma das responsabilidades dela. Então, a consequência natural se você não dobrar suas roupas não vão estar dobradas e guardadas. Porque não é meu trabalho fazer isso pra você mais. Você já tem idade de fazer isso. Eu já lhe ensinei, eu já fiz com você, já fiz os 5 passos, você já sabe fazer. Então, a primeira coisa, né, que é a questão da consequência natural. Você não vai ter roupas pra vestir. Segunda consequência natural, você vai perder alguma coisa. Então, você não ganha alguma coisa, é a consequência natural. E a outra consequência é a questão que você vai perder alguma coisa. E à medida que a criança vai crescendo, o hábito da disciplina física, eu acredito que ela vai ficando menos efetiva. No sentido de que, depende da criança, você vai estar criando essa questão do que a criança ganha e perde, dos privilégios que ela vai perder, que não são direitos, né, são privilégios. E coisas que ela vai ganhar, né, por isso, você está colocando, filha, quando você aprender a fazer isso, você sempre vai ter uma gaveta organizada, você sempre vai ter facilidade de encontrar suas roupas, você sempre vai ter prazer em estar ajudando a sua mãe, né, na tarefa que era dela, que agora eu cuido de mim, cuido do meu esposo e cuido do meu filho. E ela faz a dela comigo monitorando. Mas assim, todos nós fazemos juntos, as tarefas da casa são feitas juntos, né, todos moramos aqui, todos temos responsabilidade, a autoridade é minha de delegar, mas que nós fazemos as coisas juntas, certo? Ela tem, devido à capacidade física dela, de poder trabalhar e poder fazer isso. Ela também recebe uma pequena mesada, de um valor irrisório quase, para a tarefa feita na semana. Então, se ela fez a tarefa, e as tarefas dela são 3 que eu coloco, né? Por diárias. Tinha tirar a louça da lava-louça e botar no balcão para eu poder guardar. Ela tem que cobrir a caminha dela e limpar tudo ao redor, trocar de roupa de manhã, que é o hábito da ordem, né? E as tarefas dela da escola, quando eu faço com ela a escolinha dela de manhã, é fazer sem reclamar. Então, são as 3 coisinhas que ela faz toda semana e daí ela ganha esse valorzinho no fim de semana. E a gente vai juntando esse valorzinho para ela poder adquirir coisinhas que ela quer comprar na loja ou alguma coisa assim. Se ela não faz essas coisas, consequência natural ela não vai receber o valor no fim da semana. Muitas vezes, apenas lembrar a criança da consequência natural já é suficiente. Digo, filha, você lembra? Não é um direito seu receber isso, é um privilégio. Mas todo mundo trabalha. Mamãe trabalha, se a mamãe não trabalhar, a gente não come. Se o papai não trabalhar, a gente também não come, porque a gente não vai ter o dinheiro de comprar comida, né? Então, é compreender e ensinar a criança que, pela razão, a criança existe consequências naturais para aquilo que ela tá, tudo que ela tá fazendo.
né? E isso vai fortalecê-la para as consequências naturais do pecado também. Porque isso é algo básico da vida, né? Então, ponto 7 é o músculo da sabedoria. Compreender a questão do discernimento, ter discernimento, né? Então, isso a gente aprende através das parábolas de Jesus, do livro de Provérbios, Eclesiastes. Procurar o conhecimento através da leitura, né, das escrituras está o contato, né, com até mesmo livros vivos que tenham uma qualidade de conhecimento, de sabedoria, fábulas de Esopo, livros das virtudes. Andar com sabedoria. Então, como é que a gente anda com sabedoria? A gente vai escolher com sabedoria as pessoas com quem a gente vai andar, a gente vai escolher com sabedoria as atividades que a gente vai fazer. Orar com sabedoria, ensinar a criança a orar, né? Ensinar o Pai Nosso, ensinar a forma como Deus quer que a gente converse com Ele, ensinar reverência. E gastar com sabedoria. Então, ele fala assim, que como uma pessoa gasta o seu dinheiro, usa o seu dinheiro, é um bom indicador do nível de sabedoria ou tolice da criança, né? Da pessoa. E, por último, ela tá falando aqui, cultivar uma atitude positiva de conhecimento. Então, ela fala que quando você trabalha esses anos, né? Para você tá colocando e fortalecendo esse alicerce, a criança vai passar uma vida tendo um conhecimento do que é uma educação, né? Porque a educação não é apenas informação. A educação é a forma como você vive, é a forma como você escolhe as atividades, os seus interesses. Educação é sabedoria. Educação são os hábitos. Educação, foi tudo isso que eu falei, né? A razão, é a curiosidade, é a criatividade. Então, tudo isso... Gente, eu acho que eu pulei criatividade. Será que eu pulei criatividade? Eu pulei criatividade. Gente, ponto 4, perdão, é criatividade. Na criatividade, ela fala assim, que nós devemos encontrar novas e melhores formas de fazer as coisas que nós já fazemos. Então, ela coloca... prover para a criança, né, objetos para elas poderem brincar de forma criativa, permitir o tempo livre, né, e desenvolver a imaginação da criança, você poder guiar a criança nesse tempo, e modelar a criatividade, você também ter uma criatividade na sua vida, uma válvula de escape. Muitas mães gostam de cozinhar, então elas são muito criativas na cozinha. Outras mães, como eu, têm mais o lado artístico, né? Então elas gostam de pintar, elas gostam de criar objetos, elas gostam de pintar parede, elas gostam de fazer coisas que vão a questão da criatividade no lar, de construir o lar. Outras mães gostam de brincar com os filhos de uma forma criativa, fazer roupa para boneca, costurar. Então, cada mãe tem a sua forma de criatividade, que ela vai poder estar transbordando essa criatividade. Todos nós somos criativos de alguma forma, gente, porque nós fomos criados por um Deus criativo. Então, muitas pessoas têm mais criatividade que outras, mas todos nós temos uma parcela de criatividade. Então, a gente tem que dar tempo pra gente reconhecer o que é criativo na gente. Tem gente que gosta de fazer álbum de fotografia, a gente tem muita coisa, né, que você pode estar trabalhando a criatividade. Eu vou repetir um por um, gente, porque eu vou ver se eu não pulei mais algum, porque quando eu passei as páginas. Vamos lá. Linguagem, apetites, hábitos, criatividade, curiosidade, razão, sabedoria. Pronto, são esses. E agora eu vou falar alguma das referências, certo? Eu vou voltar aqui para poder falar alguma das referências. Eu vou começar com linguagem. Então, ver se tem alguma referência em linguagem. Não tem nenhuma referência. Vamos para apetites. Filipenses 4, 8 e 9. Salmos 101, 1 e 3. 1 a 3. Hábitos. Deixa eu ver se tem alguns hábitos.
Isso eu tô falando só as referências que estão na página, para vocês poderem marcar nas suas bíblias, tá bom? Não tem nenhuma em hábitos não, gente. Vamos para criatividade. Ver se tem alguma. Não tem criatividade. Vamos para curiosidade. Então, curiosidade. 1 Coríntios 8, 1 a 3. Provérbios 1, 7. Segundo Timóteo 3 e 7. Razão. 1 Coríntios 2, 14 a 16. 1 Coríntios 13 e 11. Filipenses 2, 14 a 16. 2 Timóteo 2 e 7. 1 Coríntios, aí, sabedoria. 1 Coríntios 1, 25. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Tiago 1, 5, 3, 13 e 17. Jeremias 9, 23 a 24. Romanos 12, 2. Salmos 90, 12. Provérbios 3, 13. Provérbios 15, 13. Provérbios 13, 20. Tiago 1 e 5, Romanos 12, 2, 2 Coríntios 10, 3 e 5. Daí, por último, na última página, ela fala assim, o que há tudo no lar cristão, né? Na questão da educação no lar, ela fala, ser cristão, né? Nós estamos comprometidos com um total estilo de vida cristão. Nós conhecemos de forma instintiva que nós provavelmente não poderíamos justificar os nossos filhos serem criados de outra forma do que a forma que eles vivem no lar. Então, biblicamente, não há justificativa de você não ensinar seus filhos em casa. É basicamente isso que ela está falando, né? É o chamado dela. Lar. Nós estudamos a Bíblia juntos e nós estamos convencidos de que o lar e a família é o coração de Deus para o plano da família de redenção da vida cristã. E educação. Nós temos aprendido através da nova oportunidade de homeschooling que não porque é uma alternativa para a educação, mas porque nós aprendemos juntos com os nossos filhos como uma família e que é a forma bíblica de criar os filhos. Esse foi o final do capítulo um bloco, né? Essas três, eu acho que essa aqui é a minha terceira narração para vocês nesse livro. E é um bloco todo sobre lar. Então, o capítulo 1, o capítulo... Aqui, ó. Bloco sobre o lar. Foi o capítulo O Lar Cristão, o Homeschooling Cristão, o Home Nurture. Eu não vou conseguir pensar aqui, peraí. Pronto, traduzir aqui. A nutrição de um lar, a disciplina de um lar e a educação no lar. Então, esses 4 capítulos foi o que eu venho narrando para vocês e eles todos constituem uma seção 1 no livro, que é o lar, tá bom? A seção 2, que a gente vai começar em breve, vai ser aprendizado, aprendendo. A seção 3 será métodos. A seção 4, vivendo. E esses vai constituir todas as sessões que eu vou estar trabalhando com vocês nesse podcast. Meu desejo é poder estar compartilhando com vocês tanto o que eu aprendo no livro, né? A minha visão sobre o que eu estou aprendendo no livro, que você concordando ou não com o que o livro está passando, como que eu também, outras mães, né? Outras pessoas que eu convivo também têm a visão sobre educação domiciliar. Meu desejo é quebrar um pouco os conceitos, né? Eu cresci, lembrando que eu cresci quando eu fiz o meu testemunho para vocês, aprendendo que a educação era a melhor escola que enfiava mais informação na cabeça do teu filho. E
Hoje, olhando para trás, eu vejo que não é nada disso, né? A educação, ela abrange muito mais. E a educação cristã ainda abrange muito mais. Né? A educação, ela é realmente voltada para relacionar o filho, né? A criança ao seu criador, às suas criaturas e à sua criação. Então, a educação para mim é isso, como mãe cristã. E que o Senhor nos ajude, né, a ir contra a maré nesse mundo, educando os nossos filhos, lidando com a nossa natureza pecaminosa todos os dias, para sermos exemplos de mães cristãs para as nossas famílias, né, encorajando os nossos esposos, amando a nossa família e caminhando, né, modelando as virtudes que nós queremos que os nossos filhos aprendam para a vida deles. Não vai adiantar de nada, gente, você passar a sua vida tentando que teu filho esteja próspero financeiramente ou próspero em questão de oportunidades, onde quem abre as oportunidades é Deus. Você trabalha para que o teu filho tenha um caráter bom e que ele tenha a capacidade física de ele mesmo buscar o conhecimento, quando ele for mais velho, nas diversas oportunidades ou capacidades que Deus deu a ele. O nosso dever como pai é guiar nessa primeira parte da vida, para que quando ele chegue nessa segunda parte, ele tenha a construção moral, espiritual e emocional para poder estar lidando com o mundo que está lá fora. Porque todo o resto ele vai poder aprender sozinho. Todo o resto ele vai poder aprender através de aula, através de professor, até se você quiser contratar num dia no futuro, para essas capacidades. Mas essa primeira parte, gente, eles não vão. Ninguém vai ensinar, a não ser que sejam vocês. E que o Espírito Santo nos dê a graça de estar ensinando, tá bom? Um beijo. Eu desejo muito poder estar compartilhando com vocês sobre os outros livros que eu tô lendo. E eu peço a Deus que Deus me dê a capacidade, o tempo e a sabedoria de poder estar tendo forças, né, e saúde para poder estar compartilhando isso com vocês. Eu vou orar por um segundo por a gente, daí eu vou me despedir, tá bom? Senhor Deus, eu te peço que o Senhor esteja abençoando todas essas famílias que estão ouvindo esse podcast. Senhor Deus, nos ajude, nos dê sabedoria a criar nossos filhos. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados e nos ajuda a estar agindo de forma santa, estarmos com o coração totalmente moldado pelo Teu Espírito, que não seja por orgulho, mas que seja pela Tua graça, a forma como nós criamos nossos filhos. Que não seja um método, que não seja um sistema, mas que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhando na vida deles, no coração deles, para que eles possam crescer pessoas de valor para Ti. Com o Senhor olha o que está no coração, né? Não o exterior. Então, que o Senhor nos ajude quanto a isso. Te pedimos isso em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Um beijo, meninas. Deus abençoe vocês. E eu vejo vocês no próximo podcast, tá bom? Em breve. Um beijo. Tchau, tchau.